Deus, né? Eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo 12. Embora seja Apocalipse, vamos ler o capítulo. Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, verso 1. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve a batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Verso 11. E eles o venceram. Diga assim: e eles o venceram. E eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e ao seu lugar onde é sustentada por tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, tragou o rio, e o dragão lançara para a sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amados, provavelmente um dos capítulos mais complexos da Bíblia, para nós entendermos e interpretarmos. E eu não deverei fazer a descrição desse capítulo em detalhes, porque não seria o objetivo, mas hoje eu gostaria de falar da vitória dos santos. A vitória dos santos. Então fala para 3, 4 irmãos nessa casa e diz assim: nós venceremos. É uma promessa, posso ouvir um amém? Nós lemos o texto, e eles o venceram. Então nós venceremos. A verdade é que, desde que Adão pecou, o diabo começou a fazer o seu trabalho. E o trabalho do diabo definitivamente foi levar os seres humanos ao mais profundo abismo espiritual e, como consequência, emocional, financeiro. Todo tipo de sofrimento é esperado quando o diabo começa a fazer a sua ação. O diabo está a fazer o seu trabalho desde o princípio, e ele não parou de fazer o seu trabalho. Ele continua. Entendemos, inclusive, que o coração dos homens, ao longo das eras e das diferentes épocas,
é mais voltado para o mal. Gênesis capítulo 6, nós vemos esse testemunho. Eis que o homem é mau e todos os seus pensamentos são continuamente para o mal. A degradação da moral não é uma surpresa para nós. Nós entendemos na Bíblia que é muito claro que com o passar do tempo o pecado vai se alastrar. O diabo com mais estratégias e muito mais pessoas a servirem-no. Mas também entendemos que apesar de todo esse trabalho das trevas para levar a humanidade à perdição na vida e, portanto, perdição na morte, porque se não vivemos com Deus em vida, entendemos nós que na morte também seremos condenados. Posso ouvir um amém? Ainda somos uma igreja que crê no céu e no inferno, que crê na salvação por Cristo Jesus, que nos retira dessa condenação tremenda dos homens que desobedeceram a Deus. Se não crermos em Jesus, meus irmãos, nós vamos para o inferno. E só há mesmo esse caminho, não há outro. Há um único caminho entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. É Ele que nos deu, que abriu o caminho para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Essa verdade não pode nos fugir de perspectiva, porque quando tiramos ela de perspectiva, nós vamos viver o que aconteceu ao longo do tempo, e portanto muitos se perderam. No capítulo 1 a 3 do Apocalipse, nós vamos ver, entretanto, a história da igreja contada nas cartas que foram escritas por João às 7 igrejas. Então, alguns interpretam isso como sendo a história da igreja, nós temos ali as diferentes épocas da igreja, outros interpretam como sendo igrejas literais e uma mensagem geral. Independentemente do entendimento que nós tivermos, quando lermos os capítulos 1 a 3 do Apocalipse, nós vamos ver ali mensagens muito claras da parte de Deus, e nós entendemos também que, sim, provavelmente, quando analisamos a história, estamos a ver a descrição dos períodos em que a igreja viveu. E ali nós vamos encontrar Filadélfia, Esmirna, diferentes mensagens de Deus para diferentes épocas, e encaixa muito bem. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos perceber claramente que a mensagem de João para as 7 igrejas encaixa-se em qualquer época também. Então, ao mesmo tempo que nós vimos as características, por exemplo, de Éfeso, onde ele começa a mandar a sua mensagem, dizer, olha, tenho contra ti que largaste o teu primeiro amor, nós conseguimos ver até hoje pessoas que largaram o seu primeiro amor, dentro de uma comunidade fervorosa, mas vai ter 1 ou 2 que largaram o primeiro amor. A outra ele vai dizer, tenho contra ti que toleraste Jezabel, vamos ver o espírito de Jezabel a operar. A outra vai dizer, vocês abraçaram a doutrina dos nicolaítas. Então, nós também vamos ver os nicolaítas, muito narcisismo no nosso meio, oriundo precisamente de teorias que vão existir, e nós não estamos a ver que é tão diferente. Então, embora teve ênfase nos tempos, nós conseguimos perceber que a mensagem que foi dada às igrejas aplica-se a todas as igrejas em todo o tempo, porque nós vamos precisar de cada uma das recomendações de Jesus. Mas vamos no capítulo 3 de Apocalipse, e eu devo ler alguns textos, tá? Para o nosso benefício de entendimento hoje. E eu vou ler apenas a carta que foi escrita à última igreja, e que estamos a entender que seremos nós, se elas estão divididas no tempo. Então, a igreja de Laodiceia, versículo 14 do capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Diga assim, conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem és quente, que quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então aqui nós temos Jesus a trazer a mensagem no que supostamente seria a última igreja. E entendemos que, embora todas as outras mensagens também sirvam para nós, essa em particular tem um pendor mais forte. Provavelmente é aquela qual nós devemos prestar mais atenção. Porque o que Jesus está a falar para essa igreja é que eles eram mornos. Eles estavam numa mornidão espiritual. Ou seja, não eram frios, não eram quentes. É engraçado que quando nós vemos o relato das igrejas, Jesus fala de imoralidade para uma igreja. 2 igrejas não receberam repreensão da parte de Jesus. Uma era pobre, ele disse, eu conheço as tuas aflições. A outra, por exemplo, estava firme. E Jesus, ele dá testemunho fiel de Filadélfia. Mas quando nós vamos ver a mensagem de Jesus para essa igreja, ele não fala de moralidade sexual, ele não fala de feitiçaria, ele fala de mornidão espiritual. É incrível, porque tudo indica que no estágio em que essa igreja se encontrou, ela já tinha entendido que não vou entrar no caminho da idolatria, não vou entrar no caminho da feitiçaria. Ela já tinha sido limpa pela palavra, mas não manteve o seu fervor, ficou no meio, começou a tentar equilibrar tudo. Nunca vimos em nenhuma outra parte da história a mensagem do equilíbrio tão intensa como de nossos dias. Tudo tem que ser equilibrado. Equilibra. Você tem que equilibrar. Você não pode ir muito assim. Está muito exagerado. Isso não é saudável. Mas eu não vejo nenhum tipo de equilíbrio na cruz do Calvário. Ele foi completamente desequilibrado. Porque ele foi no extremo, que é a morte, para salvaguardar a sua fé. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Desequilíbrio completo. Se podemos considerar, nos padrões atuais, dizer, que tanta coisa dura é essa? Está desequilibrado. Não tem como equilibrar. Céus e trevas não se juntam. Posso ouvir um amém da igreja? Amados, nós não vamos conseguir equilibrar algumas coisas. E por mais que tentemos, nós vamos ter que tomar um posicionamento. Com o risco de termos o prejuízo, de tentarmos equilibrar e vivermos uma vida morna. Agora, quando nós vemos a mensagem de Cristo para todas as outras igrejas, nos chama a atenção. São esses pecados que acometem a igreja. Mas ficou muito claro, quando lemos o capítulo 12, que o capítulo 12 do Apocalipse ele está falando do desfecho. O desfecho do movimento da igreja na terra. Ele está a tratar de como é que haveria de terminar. Se nós lemos nos capítulos 1 a 3 a história da igreja, no 12 nós vemos o final. Então eu li a história de trás para frente, para dizer assim, nós venceremos. Posso ouvir um amém? Então se havia alguns que largaram o primeiro amor, nós venceremos. Se há alguns que estavam mornos, nós venceremos a mornidão espiritual. Há outros que entraram na doutrina dos nicolaítas, batendo no peito, dizendo nós conseguimos fazer tudo, vamos vencer isso também. A Bíblia diz que nós conseguiríamos vencer Jezabel, um demônio tremendo, terrível, a se manifestar ao longo das gerações para acabar com as lideranças, levá-los à prostituição, levá-los à corrupção. Mas a Bíblia diz que nós venceremos isso também. A Bíblia diz que nós venceríamos todo tipo de avareza do coração, que é um outro problema que atacou uma das igrejas. E, no final, no capítulo 12, diz, eles o venceram. Mas ele diz como venceram. Ele diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, se nós quisermos ver a vitória dos santos, e eu creio na vitória dos santos, eu creio que nós veremos principados e potestades derrubados nas diferentes nações da terra. Posso ouvir um amém? Demônios não vão se sustentar diante de nós. Nós vamos conseguir manter a nossa vida saudável espiritualmente. E ainda que nos tenham que apertar ao extremo, no sentido mesmo de nos perseguir, porque era o contexto que João estava a escrever, nós venceremos até o fim. Porque cremos que a nossa fé é maior do que qualquer outra coisa. Amados, contudo, nós não podemos esquecer que esses 2 elementos são a chave da vitória dos santos. O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Não vamos conseguir vencer sem esses 2 elementos. O primeiro elemento trata de uma coisa que só Deus pode fazer. Ele trata do sobrenatural. O primeiro elemento trata do trabalho divino. Nós não teremos acesso à vitória nesta vida sem o trabalho divino. É o sangue do Cordeiro que nos libertou. É o sangue do Cordeiro que nos deu acesso.
Talvez alguns, a depender do tipo de experiência de prisão que têm, não entendem a profundidade do que é ser liberto em Cristo Jesus. Mas nós que provavelmente temos uma história talvez um pouco mais dura, vamos entender a realidade de tu teres um histórico nacional de problemas associados a determinado pecado, seja um alcoolismo, seja prostituição. Tens um histórico que é nacional, tens um histórico que é familiar. E tens uma libertação no teu coração, que chega quando o sangue de Jesus nos alcança. Há um trabalho, meus irmãos, que não é mental, é espiritual. Vai no centro do nosso ser e arranca todas as correntes. E você diz assim, estou livre. E você está num lugar e alguém vai fazer uma oração por ti naquele momento e por alguma razão tu levantas e dizes, saiu, estou livre. Quantos já experimentaram libertação, liberdade em Cristo Jesus? Eu gostaria que todo crente pudesse experimentar isso nesse nível e dizer assim, eu não conseguiria sair dessa prisão. A minha linha de pensamento normal seria essa, mas por alguma razão eu estou a pensar dessa outra forma. Eu consegui ver e entender que esse caminho, que é o nosso caminho natural, é pecado. Estou livre disso. Alguém vai conseguir testemunhar com muita clareza que a liberdade espiritual, ela nos alcança, mas isso é no poder do Espírito. Então, o sangue de Jesus é o elemento crítico, é o primeiro. Se não abraçarmos a mensagem da cruz, se não reconhecermos em Cristo Jesus que Ele realmente pagou pelos nossos pecados e recebermos no Espírito a liberdade dos filhos de Deus, nós não acedemos. De verdade, meus irmãos, a fé cristã. Nós podemos estar num movimento eclesiástico, mas no nosso espírito ainda não está claro que nós fomos realmente retirados das trevas. Há um povo que estava em trevas, brilhou a luz. Amados, quando nós vemos o poder de Deus manifesto em nossas vidas, nós vemos a luz. Nós entendemos o caminho. O caminho se abre diante de nós. Nós vemos, o caminho é esse. Fica tudo muito claro. E até tu ficas em confusão, porque tu dizes, mas como é que eu estava ali? Como é que é possível que eu estava naquela vida? Como? A luz, quando brilha sobre nós, o caminho da verdade nos é colocado à frente. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra. Nós conseguimos ver com clareza aonde é que nós temos que andar. Não fica muita dúvida, sinceramente. Nós olhamos e dissemos, espera, isso é corrupção. Esse caminho não. É esse o caminho que eu tenho que seguir. Fica muito simples e fácil. Então, nós não vamos conseguir convencer alguém que está preso, porque não reconheceu a Jesus, de que o seu pecado é pecado. Ele vai olhar para ti e vai dizer, epa, eu até... O outro veio para mim, esses dias, disse assim, aquele dinheiro que... Porque nós fizemos um confronto, dissemos, epa, irmão, você é um irmão em Cristo, você não pode fazer esse tipo de negócio. Ele disse, não, vamos reverter tudo. Aquele dinheiro, vamos construir templos, não se preocupa. Deus vai abençoar. Nós depois vamos orar, vai ficar tudo abençoado. Fica calmo, deixa só, essa é a nossa parte. Eu disse, meu Deus. Amados, quando nós somos libertos em Cristo Jesus, nós temos o entendimento do que é o pecado. E esse entendimento não é mental, é espiritual. Porque o pecado é um conceito muito complexo de se definir. Até fazer o certo, em algum momento, pode ser pecado. Porque se nós não estivermos orientados por Deus, nós podemos estar em pecado. O apóstolo Paulo diz, tentei por 3 vezes ir ter convosco. Fui impedido pelo Espírito Santo. Ele está a falar aos romanos. Então, um nível refinado de entendimento da presença de Deus e da palavra de Deus nos nossos ouvidos vai nos conseguir fazer entender que não seguir, pregar é um mandamento, ide, fazer discípulos, ide, pregar o Evangelho. Jesus falou isso. Paulo está muito consciente da sua missão. Mas ele diz, fui impedido pelo Espírito Santo de fazer isso, de ir pregar. Ou seja, ele está refinado na sua audição espiritual, ao ponto de saber que o certo naquele momento seria errado. E embora nós estivéssemos a ver Paulo a pregar, em espírito ele estaria a transgredir, a errar o alvo.
a fazer o que não deveria ser feito. Então, o pecado, nós vamos ter alguma dificuldade de definir efetivamente se formos realmente espirituais. Porque tudo que havia no Éden eram frutas. E se tu chegasses no Éden, naquela altura, se tivéssemos a ver a cena, nós íamos ver uma mulher a comer uma fruta. Qual pecado há nisso? Provavelmente nenhum. Eles tinham mesmo que comer frutas, era tudo que tinha ali. Mas aquela fruta, Deus tinha dito para não comer. E aquilo tornou-se pecado. Porque comer fruta não era pecado, era comer aquela fruta. Então, o que nós vamos perceber, você vai encontrar alguém, vai dizer assim, eu encontrei uma criança, as nossas crianças às vezes, né, pegam o nosso telefone e estão ali a mexer. Não tem nenhum pecado no século XXI, que mais normal é que vamos encontrar crianças a mexerem nos telefones. Mas se o pai anteriormente disse não mexe no telefone, a criança que pegou o telefone, agora, embora seja uma cena normal e até permitida, está em pecado. Porque ela errou o alvo. Ela falhou, ela saiu da orientação divina. Então nós vamos conseguir perceber com muita clareza que o refino do nosso ouvido espiritual é crítico. Porque senão nós vamos entrar em pecado mesmo a fazer o certo. Porque não estamos a fazer debaixo de uma orientação divina. E vamos entender que tudo vale. Não é diferente do que aqueles irmãos começaram a fazer. Porque eles começaram a entrar por um caminho sem considerarem de fato o preço que eles tinham que pagar para viverem a vida com Deus. Então, eu aqui devo abordar esses aspectos, irmãos, que vão nos dificultar a vivermos a vitória dos santos. Eu creio que a Igreja de Jesus Cristo vai vencer. Eu creio que nós colocaremos principados e potestades, demônios debaixo dos nossos pés. Serpentes e escorpiões não vão nos parar no caminho. Eu creio que temos um trabalho a fazer na terra, e esse trabalho é desfazer as obras do diabo. Assim como Jesus foi levantado, nós, à semelhança dele, fomos levantados para desfazer essas obras. E a igreja não pode perder a visão espiritual do seu trabalho. Embora tenhamos todo esse aspecto físico que nós trabalhamos, não é esse o foco. O nosso trabalho é espiritual. Nós estamos atentos às almas, à salvação das pessoas. Independentemente do extrato social, estamos a trabalhar para ir buscar. Seja um irmão que está em Talatona, seja um irmão que está lá no meio da aldeia, no final do caminho. Nós estamos aí lá também. Embora os nossos pés não estão a andar, mas os nossos recursos enviam pessoas que vão até lá para ir buscar aquela alma, porque nós cremos ainda que Deus vai salvar homens em todas as nações, em todas as terras. Posso ouvir um amém da igreja? Então nós cremos nessa palavra, irmãos, e não nos distraímos. Nós estamos aqui como igreja não para nos entretermos, mas para recebermos da parte de Deus o reforço, o renovo, para cumprirmos a nossa missão com poder e autoridade. Agora, é muito importante que a libertação, a liberdade que nos foi dada em Cristo, pelo sangue, por esse trabalho que apenas Jesus Cristo pode fazer, ela seja conservada. Nós recebemos da parte de Deus essa liberdade. Quando cremos em Jesus e entendemos que somos pecadores, precisamos da solução divina para o pecado. E essa é mesmo Cristo Jesus, a esperança da glória. É Ele a manifestação do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. É nele que nós temos a solução das nossas vidas. Quando nós recebemos a Jesus e entendemos que adentramos esse caminho, nós agora vamos ter que conservar esse caminho. Ok? Conservar, irmãos. Isso é muito importante. Então, se por um lado nós recebemos da parte de Deus essa libertação, por outro lado, a liberdade vai ter que ser conservada por nós. O sangue é o trabalho divino. Estamos livres. Mas nós é quem vamos ter que trabalhar para conservar isso. Exatamente com o segundo elemento. A observação da palavra e o testemunho de vida fiel. Então nós vamos ter que conservar a nossa liberdade em Cristo Jesus. O que significa isso, pastor? Amado, isso significa que uma vez que os teus olhos espirituais foram abertos e tu entendeste que a corrupção é um pecado, então tu estás livre da corrupção. Estás livre. Não precisas mais corromper. Posso ouvir um amém? É tão simples assim, é mesmo assim. É tão simples que nós ignoramos. E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Amados, não precisamos de mais nada. Eu sou um pastor pentecostal. Então, nós já expulsamos demônios, nós já oramos nas casas, nós já... faz 1 mês e meio nós fomos orar na casa de uns irmãos. O quarto, ninguém conseguia entrar no quarto, pastor. Não conseguia. O quarto onde o pessoal dormia já estava 1 mês sem ninguém conseguir dormir naquele quarto. Aí fomos lá orar. Chegamos lá, vimos o quarto, as lâmpadas ficavam a piscar. Todas as lâmpadas da casa estavam boas, mas as do quarto piscavam. Dissemos, isso aqui, oramos, ungimos o lugar. Nós entendemos o movimento espiritual, não ignoramos. Ao contrário, estamos atentos, nos posicionamos, jejuamos, oramos, lemos muita Bíblia para enchermos a nossa cabeça com a palavra de Deus e não nos desviarmos do caminho, para que o inimigo não tenha chance de nos enganar, porque nós conhecemos a verdade e a palavra. Então nós entendemos as ardiceladas do inimigo. Mas, amados, a verdadeira libertação é o conhecimento da verdade. Então, o momento em que eu encarei a verdade no Espírito, porque é assim que Deus faz, eu estou livre para viver uma vida limpa. Se eu já percebi que o álcool faz mal, esse entendimento vem do alto. Seu irmão Barjona, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Há entendimentos que não vêm da carne, irmãos. Só Deus pode revelar. Então você está num lugar, o homem normal, movido num mundo que jaz no maligno, cheio de paixões, vai entender que tem que deixar de beber? Quando até beber, te deixa ali, zen, meio high, é uma boa vibe, né? Estás ali meio, dormes bem, dia seguinte estás novo, alguns não, né? Ficam com ressaca e tal, mas pode ser uma boa experiência para alguns. Mas ele acordar e dizer assim, não bebo mais. Gostando de beber, Deus lhe revelou. O homem acorda e diga assim, eu vou ser homem de uma só mulher. Gostando de muitas mulheres, tendo a oportunidade de ter. Ele toma a decisão, não, eu vou ficar com uma só mulher. Deus lhe revelou. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Deus falou com esse homem. Porque não pode vir de outra fonte. Não vos enganeis, irmãos. A mesma fonte não dá água amargosa e água doce. Não é verdade. Então, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, disse Tiago. Nós cremos que se alguém teve um entendimento correto, é Deus quem revelou naquele irmão. Agora, esta pessoa que recebeu esse entendimento, ela vai precisar conservar esse entendimento. Tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista da sua caminhada e do seu testemunho. Então, se eu entendi que não devo roubar, eu não devo roubar. E não vamos complicar o assunto. Porque nós vamos dizer, não, tem 4 demônios que estão a agir nos 4 cantos de Talatão. Nós fomos orar. Chegamos ali, pastor, quando nós viemos abrir a igreja em 2019, oramos, fizemos um ato profético, rodamos, depois vimos, aqui um espírito de roubo, não estávamos a ver roubo, mas Deus estava a falar. Então nós rodamos, pusemos o azeite e declaramos a palavra de Deus, não entendemos muito bem, mas fizemos essa oração. Depois viemos a entender o que Deus estava a nos falar, porque uma das pessoas que converteu-se nesse processo de igreja nosso aqui era definitivamente uma pessoa que roubava muito e prejudicava muito a nível da nação. E nós depois percebemos, ok, era esse trabalho que estávamos a fazer lá atrás. Então, mas quando nós estamos a pensar no movimento espiritual, ele é real. E nós não ignoramos. Ao contrário, nos movemos em direção a ele para combater e desfazer as obras do diabo. E são desfeitas. Mas no momento em que a obra do diabo é desfeita e a igreja experimenta por alguma razão a liberdade, a própria igreja não pode depois de estar livre e liberta, jogar-se novamente na lama que Jesus já lhe tirou. Não se joga mais lá. Você já saiu. Você já saiu dessa condição. Já saiu desse entendimento. Mas o que acontece é que os demônios continuam a ter muito poder e autoridade e movimento nas nossas vidas. É que nós, tendo entendido e recebido a liberdade, nós próprios, muitas das vezes, nos jogamos novamente na prisão. E vai dizer assim, ele foi de novo roubar. Irmão, nós já tínhamos orado pela tua vida. Você já estava liberto. Diz assim, entrou mais lá. Eu, às vezes, pastor Cassiano, eu fico a me perguntar, os discípulos foram a Jesus e disseram,
Quantas vezes tenho que perdoar? Jesus disse 70 vezes 7, né? Tipo assim, infinitas, continua. Eu às vezes fico a pensar, digo, pai, quantas vezes tenho que orar pela mesma pessoa no mesmo problema? Ele 70 vezes 7, é igual. Ora de novo. Eu disse, mas já lhe tiramos dali, estava limpo aqui. Ele voltou, não são os demônios mais. Ele sozinho que foi lá de novo. Alguém já saiu da mentira há muito tempo, Deus já te tirou disso, teu entendimento caiu, diz assim, não mente. Mas por alguma razão, atrasou, te ligaram, pressão do lado. Já estou aqui, já estou aqui. Já estou a chegar. Epa. 2 principados estão a sair do sul do Congo. Está a vir. Se diz, poxa, nós já tínhamos resolvido esse problema. Já expulsamos esses demônios que estavam na família dele, são do Congo. Ele estava preso, era do Congo. Nós oramos. Ficou liberto, estava limpo, pastor. Entrou na faculdade, estava a fluir normalmente a vida dele. Entrou mais na mentira de novo. Quando nós fomos orar no quarto que eu estava a referir, há uma promessa de prosperidade sobre aquela família. Fizemos uma oração em 2009, pastor. Uma família amiga que eu conheço há muito tempo. E fizemos uma oração lá. 2009, fomos lá. Eu, mais um profeta, chama-se Profeta Francisco, ele está no Brasil. Um homem assim, de muita oração. Ele é que me ensinou a orar. Francisco me põe a orar, pastor. Eram horas de oração, 12, 15 horas, estamos a orar. Vamos orar. Aí chegamos na casa daquela família, o nome, as filhas têm nomes sugestivos. Uma das filhas chama-se Graça, outra Maravilha. Aí nós fomos orar, assim, fizemos uma oração. Deus disse, olha, pela boca do profeta Francisco, disse, desde esse dia que estamos a orar, tem 700 dias. Ele falou assim, e nos próximos 700 dias, Deus vai vos fazer prosperar como nunca antes. Só limpem a vossa casa. Limpem a vossa casa. Eles fizeram limpeza e tal. O jovem tornou-se empresário. Hoje é um dos maiores importadores de farinha que nós temos aqui. Uma coisa impressionante, assim. Um milagre sobrenatural que Deus fez naquela família. E o certo é que nós fizemos a oração e aí eu me lembrei da palavra que Deus tinha dado lá atrás. E quando nós estávamos a orar no quarto, o que eu percebi no quarto? Eu disse, irmão, vê ainda aí embaixo da cama. Ele disse, pá, embaixo, arrasta só essa cama. Quando arrastaram a cama, lixo. Esses papéis de chocolate, as crianças comiam chocolate, tiravam aí embaixo. Muito lixo. Eu vi o lixo, disse, pá, esse lixo, meu irmão. Lembra a profecia que nós demos? Disse, pá, lembro. Isso foi em 2009, 2009. Daqui a pouco vai fazer 20 anos. Disse, pá, mas esse lixo aí, irmão, de novo. Porque nós quando fomos lá, estava suja a tua casa. Você está num palácio praticamente. A casa continua suja. Voltaste mais no lixo. Nós ficamos a conversar. Disse, olha, vamos orar. Mas lembra disso. Porque isso aqui, na verdade, é onde está. Porque a orientação da parte de Deus para vocês foi muito clara. Então, há alguns aspectos, irmãos, que Deus já limpou e nós permitimos que eles voltem. O lixo não é de Deus. Posso ouvir um amém? Alguém vai dizer, pastor, vem orar na minha casa. Eu vou orar, eu vou com todo amor. Mas limpa a casa, irmão. Porque os demônios aproveitam-se dali. Uma casa suja, você não precisa ser muito espiritual para sentir o peso dela. Não é só de cheiro. Traz um peso espiritual. Lixos escondidos, coisas. Os demônios aproveitam-se desse tipo de situações. Quantos ainda acreditam no mundo espiritual? Não se distraia, irmão. Está cheio de lixo a casa e tal. O provérbio vai dizer que por falta de diligência goteja a casa. Então aquela preguiça, dizer assim, epa, essa lâmpada, eu vi a lâmpada e disse, olha, essa lâmpada, ela está a piscar, mas isso não é espiritual.
É mesmo falta de manutenção. Não é espiritual. Esse eu tenho que chamar mesmo alguém. Ele deu um contacto, disse, vamos, vou te dar um profeta. Eletricista José. Ele virá, tu vais ver. A glória vai descer sobre essa casa. Ele vai arranjar os fios. É só isso, às vezes, que nós precisamos. A falta de manutenção, meus irmãos, é um problema. Porque o demônio aproveita-se ali. O homem está relaxado, está tranquilo. Os demônios estão a passear na sua casa, está tudo desorganizado. A lâmpada está coisa, a fechadura não fecha e tal. Não, é só uma fechadura, não é, meu irmão. Não é. É os demônios a darem o sinal da sua presença. E ele vai dando aqui, outra ali, você está a ignorar, ele está a entrar, quando der conta, começa a discutir, epa, luta, não sei o quê, no emprego te despediram. Era mesmo só aquela lâmpada, onde tudo começou. Onde Deus te despertou e disse, ei, essa lâmpada é o sinal de que alguma coisa está acontecendo na tua casa. Levanta-te, posiciona-te, ora, jejua, arruma a casa. Posso ouvir um amém? Então, nós venceremos definitivamente, porque está escrito, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não tenho dúvidas que a igreja de Jesus vai vencer. Nós chegaremos ao fim dos tempos vitoriosos. Posso ouvir um amém? Nós chegaremos de pé, irmãos. Nós aqui às vezes temos uma brincadeira com o pastor Bruno, né? Há um galo, ele vem todo arrebentado, mas vem de pé. Ou seja, podemos chegar nas piores condições, mas nós vamos chegar. Vamos chegar firmes. Podemos chegar ali tipo o Rambo, né? O Rambo quando chega no último, o Rambo nem tanto, é mais o Van Damme, né? Ele chega na última luta, você vê, ele já não tem perna, o braço já partiu, a perna já partiu, ele vem numa perna e vence a luta. Então nós vamos chegar, ainda que seja na pior condição, a promessa é, eles venceram. Como é que se deu essa vitória? Não soubemos, porque eram mornos, eram frios, estavam distraídos, estavam cheios de feitiçaria, tinham todos esses problemas, mas confiaram em Deus. Entregaram as suas vidas a Deus. Embora estivessem em condição muito difícil, num mundo complexo, eles simplesmente fizeram uma coisa, confiaram no Senhor Jesus. E essa é a nossa vitória, é confiar em Deus, não tem outra, meus irmãos. Não adianta inventarmos moda, nós vamos precisar confiar em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Dito isso, nós vamos pensar na palavra do seu testemunho, que é esse segundo elemento. Então, se por um lado nós recebemos essa libertação pelo sangue do Cordeiro e vamos ter que sustentá-la com as nossas ações, as atitudes, tem um preço. Viver em liberdade não é de graça. Nós vamos ter que nos posicionar, abrir mão de certos lugares, abrir mão de certas pessoas, estar livre. Tem um preço, meus irmãos. Viver em liberdade tem. Eu vou ter que largar esse caminho e andar no caminho correto. Senão, eu não vou viver em liberdade. Se eu me jogar novamente na perdição, eu é quem me joguei. Não é Cristo quem está a fazer esse trabalho. Ao contrário, Jesus abriu o caminho. Está muito claro para nós aonde e como nós devemos andar. Por outro lado, a palavra do nosso testemunho é o segundo elemento. Então, isso trata da própria palavra de Deus, que nós devemos conhecê-la, que nós devemos estudá-la, que nós devemos nos aprofundar nela. Se não conhecermos a palavra, nós vamos ter dificuldade de sermos verdadeiros testemunhas de Deus. Precisamos conhecer a palavra. Muito do engano que se vive é por falta do conhecimento da palavra. Toda essa mornidão espiritual de Laodiceia é porque eles entenderam, inclusive, que já tinham tanto conhecimento da palavra que perderam o fervor. Então, por mais conhecedores da palavra que sejamos, por um lado temos que conhecer, por outro temos que manter a humildade no coração e dizer assim, embora eu conheça essa palavra, deixa-me seguir as orientações divinas. Por quê, irmãos? Quando nós chegamos a um estágio de maturidade, começamos a entender às vezes que não precisamos mais. Por exemplo, quando dizemos assim, vamos orar, alguns aqui estão a dizer, eu já não preciso orar. Mas qual é a tua frase, já não preciso orar? Porque sexta-feira, no Conecta, o irmão não aparece. Posso chamar a atenção dos irmãos? Qual é a mensagem? Eu não preciso dessa oração. É a mensagem que nós estamos a receber. Mas a arrogância de Laodiceia levou ela a ser rejeitada por Deus.
O fervor tem que estar em nós, meus irmãos. Ele disse, porque não és fio nem crente, eu vou te vomitar da minha boca. Então nós não podemos perder o fervor. O fato de conhecermos a palavra não nos livra de termos que ler a Bíblia, irmãos. Irmãos, eu estou sempre a ler a Bíblia. Outro dia me encontrei com a Ana, ela disse, mas pastor, tanta Bíblia. Porque nós lemos no mesmo aplicativo e ela recebe notificações todas as vezes que eu faço um comentário na Bíblia ou marco um texto. E deve ser uns 30, 40 por dia. Aí quando ela acorda, ela diz, quando eu acordo já encontro as notificações do pastor, aquilo me perturba. Eu disse, tenho que ler, o pastor não está a parar, ele continua a ler, eu também agora tenho que ler. E ele disse, Ana, eu já li essa Bíblia pelo menos umas 30, mais de 30 vezes, tranquila, mais de 30, facilmente. E leio todos os anos 4 vezes, mas leio outros textos, estudo outros textos. Eu preciso dessa palavra, Ana. Essa palavra é a palavra da vida. Eu vou estar a ver o quê? Trump com Zelensky? Não, irmãos. 40 e tal minutos eu vi. O outro me mandou o vídeo, pastor. Disse, assista aí essa batalha. Eu disse, não, eu tenho outras batalhas. Tem um que eu tenho que orar por ele, é um primo, não está bem. Tem uma irmã que me ligou, disse, está doente. Essas são as nossas batalhas. O Zelensky, não, ele vai resolver. E nós oramos pelo Zelensky, né? Oramos. Mas epa, eu não vou ficar 40 minutos a ver aquela luta entre eles dois. Não faz isso. Eu preciso orar, eu tenho que fazer outras coisas. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Então, eu preciso dessa palavra. 40 minutos eu leio quase 20 capítulos da Bíblia. Muita coisa. Vai ser muito mais benéfico ao mundo se eu ler isso do que ver aquela entrevista. Não. Há um político, há um irmão que trabalha com política. Ele tem que ficar 40 minutos a ver o Trump com o Zelensky para entender os contornos. Mas eu não trabalho com a política. Então não é para mim. Alguém está percebendo o que estou a dizer? Então preste atenção, não se distraia. Porque essa é a estratégia do inimigo. Mas a palavra do testemunho é que nos dá autoridade de vitória. Porque nós não vamos apenas conhecer a palavra, mas vamos ter que viver essa palavra. Ela tem que estar viva em nossa vida. Obviamente, aquela libertação que nós recebemos e conservamos é a palavra viva. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou está a se fazer novo. Então, o que nós estamos a entender é que uma nova caminhada é estabelecida à medida que nós entramos nesse testemunho que vai ser a chave da nossa vitória. Irmãos, as pessoas nos observam, tá? Então, há uma história que diz assim, que alguém foi pregar o evangelho para um irmão, né? Que era próximo, eles eram vizinhos, e ele foi lá, evangelizou. E ele disse, está bem, o que estava a ser evangelizado disse, olha, eu estou a ler um livro. Assim que eu acabar de ler o livro, eu vou atender o teu pedido para ir à tua igreja. E ele tentava todos os dias e tal, passou um ano. Depois de um ano, ele encontrou essa pessoa na igreja. E depois do culto terminar, ele foi ter com a pessoa e disse, mas fico feliz que tu estás aqui, mas me explica uma coisa, qual é o livro que tu estavas a ler, que só depois de terminar que virias para aqui? Ele disse, eu estava a ler a tua vida. Eu estava a ver se realmente o que tu falas é verdade. Irmãos, não é só a palavra que conhecemos, é a palavra que vivemos. Então, nós temos um testemunho em casa, pastor Cassiano. A maior parte até hoje não tem um histórico de termos um funcionário que não se converteu. As pessoas que trabalharam na nossa casa, 100%. É uma taxa de conversão alta, né? Outro dia estávamos a brincar. Então, a solução é só mandá-la em casa. Chega descrente, depois de um ano, ele se converte. É o lugar mais difícil de pregar o evangelho. Eles estão a te ver nu e cru. Se ele crê contigo dentro da tua casa, irmão, você é crente. Eu não teria tempo para contar quantas vezes isso aconteceu na minha vida. Eu recebi alguém, estava na rua, no Rio de Janeiro, encontrei o tio de um amigo meu. O meu amigo gostava de festas e o tio estava na casa dele a viver, se estressou, disse, pá, esse cota vai atrapalhar o movimento. Tirou o tio de casa e o tio ficou na rua. Aí eu, a passar na rua, encontrei o senhor na rua e disse, pá, você é o tio do fulano?
Está a fazer o que é que é? Estou a viver aqui porque o fulano me tirou de casa porque ele tinha que fazer a vida dele. Eu fiquei lá 6 meses, como não tinha lugar para ele, disse, não, vamos lá para casa. Quando levei ele para casa, ele praticava Mahikari. É uma religião oriental, né? Uma prática espiritual. E ele, na Mahikari, era um dos mestres. Ele aplicava luz divina para curar as pessoas. Mahikari, é espiritismo baixo, né? Eles creem em reencarnação, todo esse tipo de... E ele chegou para mim e disse, olha, me recebeste na tua casa e tal, eu tenho aqui os meus rituais. Só, tens os teus rituais? Epá. Mas como é que são? Não, eu de manhã tenho que fazer a aplicação de luz e tal, tenho as minhas práticas, não sei o quê. Eu disse, epá, não vais mexer com as minhas coisas? Não, eu sou mesmo eu e tal. Disse, faz os teus rituais, não há problema. Eu também tenho os meus rituais. De manhã vou orar à noite, vou orar. Está bem. Então, pronto, ficou assim. 1 ano se passou, nada, ele estava duro. E a minha meta de 1 ano já tinha se quebrado. Eu disse, pá, 1 ano, esse homem nada. Ele está mesmo duro. E o certo é que ele me convidou, havia um seminário. Aí veio um especialista a nível internacional, um japonês, que aplicava luz e curava todo tipo de doenças e tal. Ele disse, olha, vai ter um seminário de 3 dias. Queria muito que você participasse. Disse, poças, tá bom, vamos. Fui lá, irmãos. Participei 3 dias. Fiquei lá, pastor, aprendi toda a doutrina. E eu só a tomar notas. Para depois em casa... ok, é assim que pensa. Tá, pronto. E eles já pensaram que eu estava a gostar muito. Okay. Eu ia fazer perguntas. Mas isso aqui, como é que fica? Tá bem. Chegamos em casa, não deu certo. Até que houve um dia, o Espírito Santo disse, não, ora pela vida dele. Eu comecei a orar, porque eu não tinha orado ainda, só testemunhava. E depois comecei a orar. O certo é que depois de 2 anos a viver na minha casa, ele se converteu. Aí quando ele se converte, irmãos, ele foi na igreja dar testemunho. Ele disse, olha, ele já é muito mais velho, né? Ele, quando vivia comigo já tinha 45 anos. A essa altura, ele deve estar perto dos 60. E ele disse, eu, ao longo da minha vida, nunca acreditei nas igrejas cristãs. Porque tudo que eu vi na minha casa eram pessoas que iam à igreja, mas depois em casa era outro comportamento. Então eu desacreditei as religiões cristãs e passei a acreditar nas orientais. Porque eu via que o comportamento dos orientais era correto. Mas esses 2 anos que eu vivi na casa do Fernando, eu vi o testemunho. E eu vi os milagres que Deus fez. De não ter recurso e o recurso aparecer, de tomar decisões e Deus salvaguardar. Ele foi testemunhando os milagres, coisa que eu nem pensei que ele estava a prestar atenção, mas ele estava muito atento, muito atento. Irmãos, o nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras. E a expectativa de Jesus é que a igreja que vai vencer todo esse trabalho do diabo e vai derrubar todas as obras do diabo é aquela que tem um testemunho forte. Porque a nossa vitória está no nosso testemunho. A nossa vitória está na maneira como vivemos, está na maneira como andamos. A nossa vitória, irmãos, não está quando viemos aqui e dizemos Xandarabacébia, não é aqui. A nossa vitória é o testemunho fiel. É quando nós estamos diante da tentação e dizemos, eu já fui livre disso, não vou mais. É quando a mentira bate a nossa porta e nós dizemos, a porta para ti está encerrada, porque a minha boca já não vai proferir estas palavras. Eu vou ter que falar a verdade. Custa o que custar. Então, aqui nós entramos num ambiente em que nós definitivamente precisamos ter a fé verdadeira. Agora, a parte final do versículo, de Apocalipse 12:11, ele diz, e eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.